gente vai receber o diretor superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha, que está aqui conosco nos estúdios. Afonso, bem-vindo. Obrigado pela gentileza de sua visita aqui conosco. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Afonso, o Sebrae tem um papel importantíssimo na formação dessas lideranças. As empresas morrem porque muitas vezes o empresário, o empreendedor tem a boa vontade, às vezes tem o dinheiro para investir, mas ele não tem informação necessária para ele fazer essa roda girar, para ele manter essa empresa funcionando e pagar os impostos, adotar soluções tecnológicas e de inovação, enfim, ele não tem informação suficiente. O Sebrae faz muito esse trabalho de dar a esse empresário a informação que ele precisa para abrir, mas para continuar com o negócio, não só abrir, né? Como que você enxerga a importância dessa formação para o começo e para a continuidade das atividades? Bom, em primeiro lugar, dizer que ser empresário do Brasil por si só já não é simples, né? Carga tributária, o crédito nem sempre é acessível. Então... Marcelo disse isso aqui ontem, que é um ato de heroísmo. Exatamente. Isso é uma questão que a gente, nesse ponto aí, eu concordo com ele. E aí, o que acontece? No Brasil, você tem muito aquela coisa das empresas que são abertas por necessidade e nem sempre por oportunidade. Às vezes acha que tem um equívoco daquelas pessoas que trabalhou muitos anos, por exemplo, uma senhora que trabalhou muitos anos numa confecção, ela gosta muito da costura, de trabalhar na confecção e acha que ela pode ser dona de uma empresa de confecção. Só que uma coisa é ser empregado, outra coisa é ser dono. E se essa pessoa não teve a oportunidade de passar por uma qualificação, ela pode conhecer muito do aspecto técnico, mas se ela não conhece do gerencial, ela vai ter muita dificuldade. Porque ser empresário é administrar ambiente de negócio, que é muito hostil, muitas vezes, administrar colaborador, funcionário desqualificado, que às vezes nem sempre aparece, é o desafio do fluxo de caixa, que às vezes o faturamento não dá, é saber investir na devida proporção, porque se você tem um capital de giro, mas imobiliza demais esse capital de giro, você fica sem dinheiro para pagar as contas do dia a dia. Então, assim, o que eu estou traçando aqui é um cenário de muitas empresas que estão nascendo, e aí o Sebrae, o trabalho que o Sebrae faz é exatamente no sentido de qualificar. Nós temos duas frentes de trabalho hoje aí que são muito importantes. Uma é trabalhar aquelas empresas que já existem e que a gente precisa de qualificar essas empresas através de treinamento gerencial, de consultoria, que hoje, esse ano, principalmente, nós estamos focando muito na consultoria para as pequenas empresas, porque através da consultoria eu tenho condições de fazer um diagnóstico e mergulhar um pouco mais fundo na problemática daquela empresa. Mas uma outra questão que nós investimos muito no Sebrae, e aí a educação empreendedora para a gente é uma bandeira, é um negócio estratégico, que é formar uma geração de empreendedores para que no futuro a gente possa não conviver tanto assim com essa história de mortalidade de empresa. Então, assim, para isso nós temos escola, nós temos programas técnicos, então eu estou formando, em Minas Gerais pelo menos, uma formação, uma geração de empreendedores que certamente ali na frente ele vai ter menos dificuldade do que esses empresários que existem aí hoje. Você falou da formação técnica, que é evidente, nós acabamos de dizer isso aqui é essencial, mas a gente percebe que o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, ele também carece de um apoio filosófico, às vezes até psicológico, para ele entender que ele não pode ter um apego emocional com o negócio, que ele entende que é um grande negócio, mas que muitas vezes pode não ter. Essa formação também, ela é possível? É possível você convencer o empresário de que ele não precisa ter apego, e mais do que isso, ele tem que saber a hora de fechar, mesmo que isso represente para ele um sentimento de fracasso? É muito interessante essa sua pergunta, porque, na verdade, o trabalho do Sebrae é orientar aquelas pessoas que estão pretendendo abrir empresa, mas não necessariamente orientar no sentido de abrir. Porque é muito comum, às vezes, você tem um indivíduo que ele acabou de sair de um emprego, às vezes foi até demitido, ele está tendo dificuldade de se recolocar, ele tem ali um dinheiro guardado, que é um fundo de garantia. Se ele não tem a menor qualificação, você vê que ele não tem experiência, não é bem a vocação dele. Muitas vezes a gente orienta para aquelas pessoas esperarem e não abrir empresa naquele momento, porque a gente conhece essa história e sabe que o final dela não é muitas vezes não é muito legal. Então, assim, o Sebrae orienta esse processo. E, obviamente, quando você está diante de uma situação em que o indivíduo tem uma boa ideia, um bom projeto, obviamente que nós vamos fazer tudo para aquela empresa nascer e nascer bem. E aí, orientamos o processo de formalização, orientamos os primeiros passos, a capacitação, a consultoria, acesso a mercado, que é outra coisa muito, muito importante. E um pouco dentro da sua pergunta, né, a nossa orientação, às vezes, é uma orientação de psicólogo, porque o pequeno empresário ele sofre muito de uma solidão
de ser empresário. Nós estimulamos muito os empresários que não só que ele participe de cursos, mas não, ou de eventos, por exemplo, ou que ele esteja associado a uma entidade empresarial, não porque aquele curso ou aquela presença numa palestra, por exemplo, vai trazer para ele só conhecimento, mas ele precisa de conviver no meio. Porque quando você participa de uma entidade empresarial ou você está dentro de um curso, às vezes, eu mesmo, por experiência própria, às vezes eu faço um curso e eu falo assim, poxa, eu aprendi mais com a turma do que com o instrutor. Isso provavelmente acontece com todos nós. Então, essa solidão que o pequeno empresário às vezes vive, a gente trabalha isso muito, não só no processo de atendimento, de orientação, que o consultor acaba sendo um psicólogo também, mas também orientando esse processo da convivência com ele nesse meio em que ele trabalha. Interessante. A geração Z. Olá, boa noite, Maiara Foco me apresentando para você. Já ia me emendar a pergunta sem me apresentar. Então, vamos falar, eu estou querendo pensar aqui sobre a geração Z, porque ela é uma geração diferente que entra no mercado de trabalho. As pessoas muitas vezes estão procurando um horário mais flexível, não aceitam um salário tão baixo, mesmo que não sejam pessoas qualificadas. Como que o empresário pode fazer para reter essa mão de obra que, pelo que a gente ouve de relato, está bem difícil? É interessante você estar falando. Há pouco tempo eu vi uma expressão que eu gostei muito, né? Que a gente atua falar muito conflito de gerações. E, na verdade, essa pessoa me corrigiu e falou assim, olha, a gente vive um encontro de gerações. E você vive um encontro de gerações, você precisa de saber como você administrar isso. E todos têm valor, né? Hoje em dia a gente tem falado muito de inteligência artificial. Talvez o jovem da geração Z ele tem muito mais habilidade, muito mais qualificação para trabalhar com os novos mecanismos provavelmente de inteligência artificial ou de digitalização dos negócios, mas a experiência do sênior ele vai ser fundamental para você fazer o briefing, até para demandar uma ação. Se você tem um acesso a um mecanismo de inteligência artificial, mas se você der um comando errado para aquela inteligência, ela vai te gerar um resultado errado. Então, assim, todos têm valores dentro da empresa. A gente está vendo hoje, tem se debatido muito hoje no mercado essa questão da diversidade, equidade e inclusão, né? E quando a gente fala de encontro de gerações, é um pouco dentro dessa questão da diversidade. É saber que a experiência do sênior ela vai ser fundamental para você trabalhar a orientação desse público jovem que tem uma demanda, uma pegada um pouco diferente de fato. Eles são mais imediatistas, eles são impacientes, mas tem uma outra questão que eu queria introduzir nessa sua pergunta, que é assim, a escola do Sebrae hoje, né, que é uma referência hoje em termos de formação de jovens empreendedores, tem uma coisa muito interessante, e aí você vê a qualidade de você investir na educação empreendedora do jovem. Nós estamos falando de jovens de 17, 18 anos de idade, onde as nossas pesquisas lá dentro mostram que cerca de 45% dos nossos alunos não pretendem ser empregado de empresa. Uhum. Eles querem ser donos do seu próprio negócio porque estão se qualificando para isso e acham que tem espaço, e aí você tem outros negócios, etc. Mas, repito, essa convivência do perfil do jovem ela é importante até para turbinar essas empresas hoje e ser um pouco mais, assim, correr um pouco mais de risco, mas a experiência de quem viveu associada a esse modelo, acho que vai fazer uma química muito interessante, e essa experiência a gente tem vivido. Hoje, quando a gente fala sobre pessoas que buscam essa ajuda do Sebrae, quais são as principais queixas, o que eles mais pontuam de dificuldade para começar um negócio aqui em Minas Gerais? Olha, as pessoas falam muito de dificuldade de acesso a crédito, né? Porque, por mais que nós estamos hoje com um programa, o Sebrae, por exemplo, o Sebrae não empresta recursos porque nós não temos essa competência, né? Uhum. Nós não somos banco, mas nós temos um programa muito forte de orientação ao crédito, porque a questão do crédito é algo muito curioso. Às vezes o empresário acha que é só questão de buscar o crédito, mas o crédito, primeiro, ele tem que ser buscado na hora certa. Às vezes o empresário tem uma dívida, ele acha que ele contraiu um crédito, ele vai resolver o problema dele. Não, ele vai só mudar a dívida de lugar. Ele vai tirar a dívida de um lugar e passar para outro. Outra coisa é a questão de entender que o recurso que vem através de um acesso ao crédito, ele tem que ser bem aplicado. Porque crédito ele é sempre muito viável, muito recomendado para quando você tem um projeto que é, digamos, portador de futuro, né? Ele é viável no nosso ponto de vista. Se você tem alguma coisa que é inviável, contrair o crédito é perda de tempo.
E crédito é dívida também. Né? E hoje em dia, o dinheiro, para ninguém, ele é um dinheiro barato. Sim. Por mais que surjam as possibilidades de crédito, mas recurso nenhum é barato, dependendo do negócio que você está tocando no seu dia a dia. A gente vê, às vezes, até da parte, por exemplo, do governo federal, a gente critica muito isso aqui, um incentivo ao crédito sem uma educação para o crédito, que é mais ou menos isso que o senhor está falando aqui. De alguma forma, as pessoas conseguiram entender que pode ser mais perigoso do que uma solução? Elas já conseguiram compreender isso? Existe uma facilidade, talvez, do seu consultor de mostrar isso para as pessoas? Ou elas são muito resistentes a essa ideia ainda? Olha, eu acho que aí tem um pouco daquela questão do momento, né? Às vezes o empresário está vivendo um momento que ele percebe que a solução para ele é contrair o crédito. E aí tem um pouco da questão do desespero, né? Tá vendo que a empresa está indo mal, então ele corre atrás do crédito e ele não quer saber se aquele crédito vai ser bom ou se vai ser ruim. Eu concordo com você. Às vezes o crédito colocado de uma forma sem orientação, ele pode ser o fim de linha para muitas empresas. E aí eu acho que o Sebrae tem feito esse trabalho. A gente orienta o crédito na hora de você contrair o crédito e orienta o crédito no momento que ele já foi contraído, mas o recurso a ser aplicado. Eu acho que é assim que a coisa tem que funcionar. Agora, achar que o crédito é a solução para os problemas para a empresa, ele pode viabilizar um negócio, mas ele pode matar uma empresa também. Afonso, uma coisa que eu vivi os últimos 9 anos da minha vida no interior, numa região de muito comércio, uma região forte de comércio, foi o sul de Minas, e que o Sebrae tem uma atuação muito forte também. E conheci alguns dos líderes do Sebrae nessas regiões, e uma percepção que eles tinham é que muitas prefeituras não entendem a necessidade de ajudar nesse investimento para colocar, por exemplo, uma sala do empreendedor, que é uma iniciativa legal do Sebrae, meio que quase de graça para a prefeitura, mas serve à população, né? Mas a prefeitura tem que bancar. E muita prefeitura fala, não, a gente não precisa disso aqui não. Esse cenário também está mudando de alguma forma? Vocês estão conseguindo alcançar a cabeça do gestor público para ele entender que ele precisa qualificar o cara lá, até para ele ser fornecedor, né, local? Olha, eu diria para você, se você for me perguntar qual que é a boa notícia, talvez aí desses últimos 5 anos da atuação do Sebrae, eu poderia dizer para você que uma delas é a atuação junto às prefeituras. Do momento em que o Sebrae decidiu trabalhar com um negócio chamado desenvolvimento econômico, eu não olho muito mais. Eu trabalho com suporte empresarial, que é atender as empresas, atender quem quer abrir empresa, etc. Um segundo negócio nosso é que tem a ver com isso que você acabou de falar, e que é o desenvolvimento econômico. Quando eu olho para trabalhar o desenvolvimento econômico, ao invés de eu olhar para a empresa e para o setor, eu estou olhando o território. E na hora que eu olho o território, eu vou trabalhar ambiente de negócio. E o ambiente de negócio, você tem que olhar quais são os personagens principais que existem naquele território, e aí você tem lá as entidades empresariais, institutos de pesquisa, instituições de ensino e prefeitura. Em primeiro lugar é o seguinte, a prefeitura, eu costumo dizer que se você olhar uma composição numa estrada de ferro, nós somos todos vagões desse processo. A prefeitura é a locomotiva, ela que puxa todo o desenvolvimento. E aí eu estou falando tudo isso para você porque nos últimos anos a experiência que o Sebrae tem tido com essas parcerias com a prefeitura está extremamente positiva. Primeiro que eu acho que nós demos uma sorte que está tendo uma renovação muito positiva do quadro de prefeitos, uma geração jovem que está realmente focada nessa questão do desenvolvimento, e o Sebrae está muito preparado para isso. Nós desenvolvemos uma metodologia chamada Cidade Empreendedora, que trabalhamos com 10 eixos de desenvolvimento. A hora que eu mostro isso para o prefeito, não há como o prefeito dizer que não quer. Outra coisa, nós temos hoje um índice de desenvolvimento do município, que a gente chama o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local, que eu hoje consigo traçar o Índice de Desenvolvimento Econômico Local para 100% dos municípios de Minas Gerais. Se você falar assim, eu quero o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local de Lavras, eu te entrego ele em 10 minutos. Com segurança. Com segurança. Eu trabalho 106 indicadores cruzados e eu gero um índice de desenvolvimento que eu consigo fazer planejamento municipal. E aí o Sebrae talvez virou, nesses últimos 5 anos, o principal parceiro do poder público local. Para você ter uma ideia, Minas Gerais tem 853 municípios. Eu diria para você que dos 10 eixos do programa Nossa Cidade Empreendedora, eu tenho pelo menos um implantado em mais de 700 municípios do estado. Então, assim, a gente está criando uma lógica diferente, mostrando que desenvolvimento local é importante, porque quanto mais eu investir no ambiente de negócio, melhor vai ser a vida do empresário do outro lado aqui.